E aí pessoal, nossa 26ª aula aqui do curso Superinfo. Na última aula nós vimos placa-mãe, vimos os componentes que formam a placa-mãe, estudamos especialmente o chipset, né? Vamos voltar aqui no nosso quadro. Nós vimos que na placa-mãe nós temos, pelo menos foi visível, né? A gente conseguiu observar no corpo da placa-mãe o socket para encaixar a CPU, a ponte norte, né? Que é o chip mais importante do chipset. E aqui a ponte sul, foi o que a gente viu na nossa última aula. Aqui nós temos, é claro, outros componentes, como os slots da memória, os slots dos barramentos de expansão, como nós vamos ver, né? As portas dos barramentos de expansão que ficam externamente, ficam ligando os componentes externos ao computador. Nós vamos conhecer todos eles. Mas até agora a gente viu apenas os barramentos, a gente viu apenas o socket para CPU, a ponte norte e a ponte sul. Vamos lá? Vamos começar a ver um outro assunto que é amplamente importante, que são as memórias. Né? Nós vimos até agora a CPU, mergulhamos a fundo na CPU, né? Vimos a placa-mãe, fizemos um mergulho também bastante aprofundado não, a gente conheceu a placa-mãe num nível mediano, e vamos conhecer agora as memórias, os principais tipos de memórias do computador. Né? Em primeiro lugar, só relembrando o que é uma memória. Memória é todo componente capaz de armazenar informação. Então, ó, armazenar informação é justamente função das memórias. Algumas memórias armazenam informação por tempo indeterminado, algumas memórias armazenam informação apenas por alguns segundos, apenas o suficiente para que a informação seja processada. Nós vamos conhecer todos esses tipos de memória, nós vamos conhecer e abordar, citar todos eles, tá? A primeira ideia é que as memórias elas podem ser apresentadas dividindo-as em dois tipos de categoria. Podemos categorizar as memórias por seu tipo, ou seja, sua fabricação. Então, vamos analisar os tipos de memória. E depois nós vamos analisar as funções das memórias, tá? Vamos analisar as funções, que tipo, como é que ela atua como é que elas atuam dentro do computador. O tipo tem tudo a ver com a fabricação da memória, quer dizer, o corpo da memória, como ela é, tá? Então, a fabricação da memória é o tipo dela, diz respeito ao tipo dela. Nós vamos ver o que são memórias magnéticas, vamos ver o que são memórias ópticas, eu vou explicar cada uma delas, né? O que é memória ROM e tal. Então, quando a gente fala em tipo de memória, a gente está realmente falando, descrevendo acerca da forma da memória, do corpo da memória, de como ela foi fabricada, de como ela é fisicamente. Vamos conhecer algumas delas agora. Vamos começar com as memórias ópticas, né? Memórias ópticas lá embaixo. Memórias ópticas são os CDs e DVDs. João, podia limpar sua tela aqui rapidinho? O que é uma memória óptica? Tá, você tem um CD. Tem um CD, né? Eu acho até que eu não sei se eu mencionei isso, mas só para a título de a gente ficar sabendo de novo. Eu vou pegar esse CD, né? Vou olhar ele lateralmente. O CD lateralmente é assim, bem fininho. Vamos dar um zoom no nosso CD, né? Eu vou pegar a ponta do CD aqui e vou dar um zoom na ponta do CD para a gente ver como é que o CD é. O CD é assim, ó. Então o CD é mais ou menos isso. Ele tem uma superfície, né, formada por momentos de alto, locais de alto e de baixo relevo, certo? Os locais de alto relevo nós chamamos de land ou solo. Os locais de baixo relevo chamamos de pit ou poço, né? Então o que acontece é quando o laser é disparado, esse laser ele pode bater numa superfície perpendicular e ser devolvido ao leitor, significando 1. Ou esse laser pode ser disparado justamente numa superfície, na transição de um pit para o land, e ser refletido para o outro lado. O sensor não captaria, então isso significaria 0. É assim que a memória óptica está organizada. As memórias ópticas, elas são formadas por pits e lands, né? Áreas de alto e baixo relevo. A leitura de uma dessas áreas resulta na reflexão do disparo do laser. A leitura, né, o disparo do laser numa área que é de transição entre um pit e um land, faz com que o laser vá para outro canto, né, seja refletido para outro lugar. E aí há a diferença de interpretação entre 1 e 0. Lembrando sempre que todas as memórias que nós usamos, elas são memórias digitais, tá? Ou seja, elas trabalham com 2 dígitos apenas, elas trabalham apenas com 0 e 1. Então, cada memória tem que ter uma forma de representar o 0 e o 1, né? A forma usada pelas memórias ópticas é essa.
a reflexão ou não do laser, o disparo, o sentir o reflexo do laser ou não, se o laser vai voltar para o equipamento ou não. A próxima memória que nós vamos ver, o próximo tipo de memória que nós vamos ver, são as memórias magnéticas, tá? Memórias magnéticas. São as memórias usadas, por exemplo, no HD e no CD. Vamos conhecer as memórias magnéticas agora. Tu limpa a tela aqui, João, de novo, por favor. Olha só aqui, memória magnética. Você tem um disquete ou um HD, tanto faz, um disquete ou um HD. Na superfície desse disco existem pequenos ímãs, né? Acho que eu já tinha mostrado isso. Pequenos ímãs, né? Norte e sul, e aí vai, norte e sul. Então, quando um ímã ele está com duas faces iguais, tipo norte-norte, essas faces se repelem, né? Há a força de repulsão. Quando dois ímãs estão juntos um com o outro, com suas faces contrárias, né? Seus polos contrários, elas se atraem. Então, a diferença entre a força de repulsão e a força de atração é que gera o entendimento do 0 ou 1, né? Do 1 ou do 0. Então, ou seja, as memórias magnéticas, elas usam as forças de atração e repulsão dos pequenos ímãs para poder ler 0 e 1. Mas o intuito é ter como ler 0 e ter como ler 1. Esse é o intuito. Nossas memórias, elas armazenam informação digital, sempre. O nosso computador é um dispositivo digital. Então, o que acontece? Qualquer que seja o tipo de memória, ele tem que ter a obrigação de saber armazenar 0 e 1. Não importa a forma como ele faz isso, não importa o jeito como ele faz isso. O que importa é que tem que ter uma forma de interpretar 0 e 1. E no caso das memórias magnéticas é essa. Ímãs com polos iguais. Ímãs com polos iguais fazem força de repulsão, né? Ímãs com polos iguais fazem força de repulsão. Ímãs com polos diferentes geram força de atração. E essa interpretação é que permite que a gente entenda, permite que a memória, o leitor da memória entenda 0 ou 1, certo? São as memórias magnéticas, os CDs, os DVDs, os HDs, os disquetes, as fitas magnéticas são classificadas como memórias magnéticas. Vamos agora para uma memória que dá o que falar, né? A memória ROM. O que é a memória ROM? Memória ROM é uma memória fabricada na forma de um chip, ou seja, um circuito. Então, memória ROM é necessariamente um circuito. Ô, João, eu pensei que CD-ROM fosse óptica. Sim, uma coisa, CD-ROM é memória óptica, mas CD-ROM não é memória ROM. Muita gente confunde porque o nome é o mesmo, assim, pelo menos a sigla final, mas um CD-ROM, um DVD-ROM, eles recebem esse nome porque eles não podem ser alterados. Mas eles não são memória ROM. CD-ROM e DVD-ROM são memórias ópticas, são memórias que refletem luz, tá? A memória ROM realmente, tá? Ela é um chip, ela é um circuito, ela é fabricada na forma de um circuito. E este circuito tem seu conteúdo gravado na fábrica. Então a memória ROM ela é formada por vários zeros e uns posicionados lá através de circuitos eletrônicos que vão entender esses zeros e uns. Então a memória vão entender e vão manter fixos esses zeros e uns. Então a memória ROM ela é uma memória imutável, tá? Você não pode alterar o conteúdo da memória ROM. A memória ROM já tem seu conteúdo gravado de fábrica e não pode ter seu conteúdo alterado. Aí alguém vai dizer assim, mas João, por que alguém teria interesse de construir uma memória se não vai poder alterá-la? Simples. Imaginemos uma impressora, tá? Aqui está uma impressora. Estou abusando do direito de desenhar, certo? E pessoal é porque eu estou desenhando isso com mouse, tá? Calcule. Não, estou brincando, estou desenhando na lousa, fica mais fácil. Acompanhou a impressora. A impressora tem diversos circuitos aqui dentro que sabem puxar o cartucho, fazer o cartucho cuspir tinta no papel, puxar o papel, então tracionar o papel, então fazer o papel sair aqui na bandeja, né? Então, ou seja, dentro de uma impressora existe um conjunto complexo de circuitos e componentes móveis que conseguem fazer o papel entrar, os cartuchos irem e virem, cuspirem tinta no papel e o papel sair. Tudo isso é coordenado por um pequeno software, um pequeno programinha que tem na própria impressora.
Esse programa está numa memória ROM, quer dizer, o fabricante da impressora não tem o interesse de mudar a forma como a impressora funciona. O fabricante da impressora não tem interesse de colocar numa memória uma informação de que a impressora no domingo pode funcionar diferente se o usuário quiser. Então, ou seja, aqui dentro desse chipzinho de memória ROM, vem o firmware da impressora. Nós chamamos de firmware. Qualquer programa gravado como programa de funcionamento básico de um hardware. Então, todo equipamento de hardware, seu funcionamento é coordenado por seu firmware. Firmware é um programa que foi gravado dentro de alguma memória naquele equipamento para que aquele equipamento funcione. Então, o firmware é a personalidade básica daquele equipamento, o firmware é o componente que define as diretrizes básicas de funcionamento daquele hardware. Todo hardware vem com a memóriazinha ROM. E essa memóriazinha ROM contém sua personalidade básica. E sua personalidade básica é um programa chamado firmware. Tá? Então, não tem jeito quando um fabricante de hardware quer gravar alguma coisa para que aquele hardware funcione sempre daquela maneira, vai gravar na forma de um chip de memória ROM. Então, não esqueça disso. Memória ROM é um chip, tá certo? Memória ROM é um circuito eletrônico, um chip. E esse chip contém informações que não poderão ser alteradas nunca. Foram gravadas uma vez no fabricante e não podem ser alteradas nunca. A memória ROM normalmente serve para trazer o firmware dos dispositivos de hardware que a gente adquire. Tá? No nosso computador, não na nossa impressora, mas no nosso computador tem memória ROM? Na impressora também tem, mas no computador também tem. Tá? A memória ROM da nossa placa-mãe, que é amplamente descrita, a memória ROM da placa-mãe traz um pequeno programa chamado BIOS. Nós vamos conhecer futuramente o BIOS para que ele serve, tá? Mas olha só, a memória ROM, ela deu filhotes. Veja só, algumas pessoas chamam de variantes da ROM. E eu não gosto de usar esse termo, porque quando eu falo de variação, algumas pessoas chamam de subtipos da ROM. Subtipos da ROM. Eu não gosto do termo subtipos, porque subtipos leva a crer que eles têm as mesmas características da ROM. Eu prefiro usar o termo variações, tá? Descendentes ou variantes da ROM. Quais são as memórias variantes da memória ROM? Nós temos a PROM, a EPROM, a E2PROM, que são dois Es, né? Então a gente costuma chamar de E2PROM. Pode ser escrito, inclusive, assim. Pode ser que alguém veja numa prova escrito desse jeito. Se bem que o nome oficial é EEPROM mesmo. E a memória flash, da qual falamos quando citamos o pendrive. A memória flash ela é uma variante da memória ROM. Tá? As características de cada uma dessas memórias a gente vai discutir, mas não vai discutir agora. Vamos discutir no início da próxima aula. Eu vou aqui voltar para a câmera. Lembre-se só do seguinte. Se cair na prova, a memória ROM pode ser alterada? A resposta é não. Impreterivelmente a resposta é não. Tá? Mas a memória ROM pode ser apagada por um vírus? Não. A memória ROM pode ter seu conteúdo atualizado? Não. A memória ROM pode ser trocada por um programa que está na memória ROM assim, pode ser trocado por um programa assado? Não. A memória ROM, ela não pode ter seu conteúdo alterado. Eu esqueci até de mencionar isso, mas ROM significa Read Only Memory. Memória somente para leitura. É uma memória que é escrita uma vez pelo fabricante. E você não tem o direito de escrever novamente, não tem o direito de reescrever, de modificar, você só tem o direito de ler aquela memória. Apenas o direito de adquirir ou consultar aquele conteúdo. Tá? Então, memória ROM não pode ser alterada de jeito nenhum. As variantes da ROM podem ser alteradas. Daí a razão de não chamá-las de subtipos. Elas são variações da memória ROM. Elas podem sim ser alteradas, como nós vamos ver. Tá? Mas vamos ver isso na próxima aula, se Deus quiser. Um abraço.